Vossa Santidade, o Papa morreu. Não, calma. Isso aí é só o começo do filme O Conclave. Você já se perguntou o que acontece ou como é o processo para se escolher um novo Papa quando o Papa atual morre ou renuncia? Por que será que demora tanto para vermos a fumacinha branca dizendo Habemos Papa? A resposta para essa pergunta está no filme O Conclave. Eu confesso para vocês que eu sempre tive curiosidade de saber. Poxa vida, ainda tá votando esse Papa? Mas aí o filme nos traz essa resposta. E é sobre ele que nós vamos falar nessa crítica. Você está no Pipoca Crítica, seja muito bem-vindo. Então, galera, para a gente explicar melhor, eu vou começar como sempre. Primeiro a gente vai falar uma parte sobre o filme, destrinchar ele sem spoilers. Aí de uma parte para lá, a gente vai ter que contar o que acontece, porque senão, então quando chegar a hora do spoiler, eu vou avisar. Alerta de spoiler. Combinado? Quando um papa morre ou ele renuncia, eles reúnem na Capela Sistina os principais cardeais. Então vem cardeal do mundo inteiro e se reúnem. Em sua maioria são 120, na maioria das vezes são 120. E é necessário que eles juntos decidam em 80 votos, ou seja, 2/3 da quantidade de padres e cardeais que está no local. Então é assim, hoje teve votação. Um padre não atingiu o número de 80, então amanhã nova votação. E assim vai fazendo todos os dias até que apenas um nome tenha 80 ou mais votos. Dito isso, podemos dizer que o filme trata do que acontece por dentro, por trás ali de coisas que a gente não sabe. É claro que é uma ficção, né, gente? É óbvio. Então, eles criam situações ali que são políticas, cheias de intrigas, de fofoca e de confusão. O filme foi dirigido por Edward Berger e um dos filmes que ele dirigiu, que eu gostei, foi Um Novo Dia no Front, e vi também que ele dirigiu um filme chamado Helton. Mas em Conclave, gente, foi uma direção muito especial, porque o cara lida com, assim, estrelas e estrelas do cinema. Para começar, o cardeal Lawrence é interpretado pelo Ralph Fiennes. Sim, o Voldemort. É a vida dando voltas, né? Na trama, o cardeal Lawrence, que já estava ali meio que pensando assim, já estava com a fé meio abalada, por muita coisa que ele viu acontecer, ele é escolhido para ser o líder, né, dessa escolha. Então esse líder, ele é responsável diariamente por abrir a votação e também fazer o ritual, né, de abertura ali, que são as rezas em latim e tudo mais. Ele também deposita o primeiro voto na urna. Todos os dias ele faz isso. Alguns poucos daqueles que estão lá, uns 4 ou 5, querem muito que o Lawrence seja um novo papa, porém ele tá uma luta interna, porque ele inclusive ia falar com o papa que ele não quer mais nem ser cardeal, que ele quer ser somente padre. Então ele já fala, gente, eu não vou, mas durante alguns dias, alguns padres, 3 ou 4 ou 5, votam nele. Então ele fica ali variando entre 4, 5 que votam nele, mas ele não quer de maneira nenhuma. Então, ele segue liderando e fazendo política ali dentro para ver em quem eles vão escolher, né? Entre eles, um dos candidatos é o Aldo Bellini. Esse Aldo Bellini é um totalmente aliado com o Papa falecido. Ele quer manter a igreja do jeito que tá. Para ele não muda nada. Ele é interpretado pelo Stanley Tucci. Gente, amo o Stanley Tucci, né? Maravilhoso. O Lucian Samati, ele interpreta o padre ADN. Ele é nigeriano, ele também é um candidato ao papado e ele quer muito ser papa. Ele quer demais, parece que era o sonho dele. E ele é nigeriano, né, como eu já disse, e ele quer ali manter, ele tem ideias socialmente conservadoras, ele é bastante conservador. Vamos falar dele um pouquinho lá pra frente. O brilhante John Lithgow, ele interpreta o cardeal Tremblay, Joseph Tremblay.
né? E ele também é conhecido como conservador, ele é canadense. Peraí, vamos continuar. E o último candidato oficial ali é o cardeal Goffredo Tedesco, que é interpretado pelo Sérgio Costelito. Ele é mais voltado assim a uma agenda progressista, se é que você me entende. Como ele é progressista, ele quer mudar algumas coisas que ele não concorda na Igreja Católica. Temos aí esse time. Dentro desse time, chega um também que se destaca, que não é candidato, e ele quer o Lawrence a princípio. Mas ele não é candidato a nada. É um padre, vindo lá de Cabul. É verdade que esses cardeais, eles nem sabiam que existia um cardeal em Cabul. E aí surge um mistério. Quem é esse cara e tudo mais, que é o Benítez. O Benítez é mexicano, é Vincent Benítez. Ele é interpretado pelo Carlos Dias, né? E ele chega ali com umas ideias também um pouco diferentes. A princípio ele tá bem quietinho, tá? Então a gente vai destrinchar. Entendido o que acontece, que são necessários até que tenha votação diariamente, até que algum deles atinja 1/3 dos votos das pessoas, dos presentes ali. Durante todo o tempo do conclave, esses cardeais, eles não sabem nem o que acontece do lado de fora. Ficam totalmente enclausurados, gente. Porém, algumas fofocas e notícias chegam para abalar o conclave. Agora, daqui para lá, temos spoiler. Então, atenção! Se você não liga de receber spoiler, de saber o que vai acontecer, fica aqui comigo. Mas se você falar, não, eu não gosto de spoiler, eu quero ter a surpresa lá quando eu for ver, você para por aqui, aí depois você volta e comenta o que é que você achou do filme. Combinado? A princípio, os mais tradicionais ali, os mais conservadores, são os favoritos. Até que um dia, não sei, no terceiro dia de votação, não sei porquê, o padre nigeriano passa na frente de todo mundo, né? Alcança ali um pouco mais de 40 votos e isso começa a mexer com eles. Um que estava lá também disputando fala assim, vou deixar isso barato não, sem um segredo desse cara. Chama uma mulher vinda, Deus sabe de onde, lá da Nigéria, que entrega, galera, que ele tem um filho. E aí o Ralph Fiennes vai conversar com ele e fala assim, olha, infelizmente não dá pra você não, entendeu? E aí tem toda uma política. O legal é que é uma trama política mesmo, sabe? O que acontece lá dentro e tal. Porém, eles só vão descobrir que foi uma armação do Tremblay depois, quando ele tá quase ganhando, e esses outros que são contra ele falam assim, quem que trouxe essa mulher pra cá? E começam a pesquisar, tá? O Lawrence, né, que é o Thomas Lawrence, ele tem preferência ali que seja o Bellini, o Aldo Bellini, que é interpretado pelo Stanley Tucci. Ele quer que seja porque ele é alinhado com o Papa anterior e ele também não tá querendo ter muito problema, sabe como é que é? Porém, esse cara, hora quer, hora não quer. Ele fica assim em cima do muro, sem saber na verdade. E a disputa fica então que um tal de Tedesco passa na frente e ali eles não querem esse Tedesco porque ele é progressista, ele quer mudar as coisas da igreja e aí o negócio começa a ficar uma disputa bem política. Até que acontece um atentado fora da Capela Sistina, que atinge a Capela Sistina, e eles se machucam, e aí eles vão falar sobre guerra. E até então, aquele cara que veio lá de Cabul, o Benítez, que nada tinha a ver com a história, que não queria ser candidato, aliás, que ficava votando no Lawrence, mesmo que ele não quisesse o papado, faz um discurso. Ele faz um discurso e ele conquista a galera. E até então, ele que não era candidato nem nada, vai para favorito. E ele vence a próxima disputa. E ele, então, é consagrado o novo Papa, né? Ali ele vence por mais de 80 votos. Porém, durante todo o processo, como eu falei para vocês, tem muita fofoca, muita confusão e tudo. O Tremblay, por exemplo, há uma suspeita de que o Papa havia o destituído do cargo de cardeal. Tinha falado, olha, você está expulso. Mas só estavam ele e o Papa um dia antes de morrer juntos. E ele não quer falar sobre o assunto. Então isso aí, um outro vem e fala pro Lawrence assim, olha, parece que o Papa destituiu ele um dia, fulano ouviu e tal. Mas aí, beleza, ele garante que não aconteceu isso, né?
E quando esse outro padre, né, o Benítez, ele vence, também havia uma investigação em relação à vida dele lá fora. Descobrem, gente, que ele tinha um tratamento sendo feito, encaminhado. E até então, eles falam, não, tá tudo bem. Ele ia receber um tratamento, mas ele não foi. E parece que tá tudo bem com a saúde dele. Aí, até aí, beleza, sem nenhum problema. O problema é que a notícia chega logo depois que ele aceita ser o novo Papa, ele aceita o cargo. E aí chega uma notícia de que esse tratamento que ele ia fazer, essa cirurgia, era retirada de útero, ovários e trompas. Era uma esterectomia. Isso aí. Não é que o Papa era trans, ele era hermafrodita, ou como se chama hoje, intersexo. Ele nasceu com os dois sexos. E aí é hora de que o Papa, né, o padre Lawrence, vai conversar com ele. Fala assim, você está prestes a se tornar a pessoa mais famosa do mundo. E aí, o que você tem para me dizer? Fala para mim. O que é que você esperava que fosse feito? O outro não pôde, né, ser papa porque descobriu que ele tinha um filho, anos passados. Que ele já tinha se arrependido e tudo mais. Mas isso ia ser um problema. Esse padre descobriu que estava investigando, descobriu tudo. Será que outras pessoas não poderiam investigar também e descobrir? Minha opinião sincera é que o cardeal Lawrence, nesse momento, estava assim, já chega disso. Tá bom, então que seja. Ele fala que ele acredita que ele vai representar melhor a igreja e que ele decidiu não fazer a cirurgia para ser somente homem, né? E retirar lá os órgãos femininos, porque ele acredita na diversidade. Tá. Qual a sua opinião sobre isso? A igreja deve realmente ceder em relação a esse assunto? Segundo aquilo que você conhece a respeito dos planos de Deus, a igreja deve ser reconhecer isso ou não? Para você, a sua opinião é que não deve misturar essas coisas. O que você acha? Eu vou deixar aqui a minha opinião em aberto. Mas é o famoso, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe o que eu diria. E você? Deixa aqui nos comentários o que você acha que teria que ser feito nessa hora. Um não podia ter filho, mas o outro é intersexo. E ele, gente, ele simplesmente o Lawrence abre mão e fala assim, olha, quer saber? O filme termina com o Lawrence olhando assim, a fumacinha branca saindo e dando uma cara tipo assim, fazer o quê, né? Então é isso, essa foi a crítica de hoje. Esse filme foi ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado, concorreu também em 8 categorias, mas por exemplo, o Ralph Fiennes, ele concorreu à categoria de melhor ator, mas perdeu para o Adrian Brody, o Brutalista, né? E também ali a atriz coadjuvante, a Isabella Rossellini, fantástica, ela, em pouco tempo que ela fala, ela é maravilhosa, assim, forte, né? Uma mulher forte, ela faz uma freira lá. Mas dos 8, né, eles ganharam apenas o de melhor roteiro adaptado. Então é isso, galera. Beijos, fui!